Olá, a paralisação dos caminhoneiros entra no 8º dia, mesmo depois das medidas anunciadas pelo presidente Temer. E hoje no Panorama nós vamos falar do impacto dessa situação na economia e traçar um cenário para os próximos meses. Recebemos os economistas Fábio Gallo, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Cláudio Felizoni de Ângelo, presidente do Conselho do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração. Você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo nosso Facebook e também pelo Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Obrigado. Bom, 8º dia dessa paralisação, as pessoas estão preocupadas, não sabem para que lado vai, o que vai acontecer. Quais são os impactos que já dá para sentir algo na economia? Sim, bom, primeiro que as pessoas estão perplexas e com um sentimento de impotência tremendo. Isso pode gerar pior dos piores nas pessoas, que é desacreditar em todo o sistema, etc. Isso eu já acredito que estamos na iminência, mas indo mais diretamente à sua questão, muitos negócios deixaram de acontecer no Brasil. Algumas das vendas de alguns setores ainda vão acontecer, vão ser retardadas, mas outras efetivamente já deixaram de acontecer. Isso traz o que de imediato? Nós iniciamos o ano 2018 com uma expectativa muito grande de um crescimento mais substancial, mais parrudo do PIB brasileiro, ou seja, que a economia fosse crescer, para a gente sair desse buraco do desemprego, etc. Chegamos em março, abril, já vendo que esse número que se falava inicialmente não seria... Quarta-feira vai sair do primeiro trimestre o PIB, né? Vai sair o primeiro trimestre, mas o IBCR que antecipa já está mostrando que aqueles 3,5% que se acreditava do final para o início do ano não tem a menor chance. Já se fala mais fortemente em 2,3%, 2,5%, mas depois dessa semana tudo infelizmente está comprometido. Professor, você também estuda esse comportamento há tanto tempo do consumidor, do consumo. Existe o que é o fato aí, essa questão do desabastecimento, que é uma realidade, mas existe também atrelado a isso aí a desconfiança das pessoas, que começa a gerar também um outro problema, não é? Essas consequências são consequências mais imediatas que nós todos estamos assistindo, não é? Se deve evidentemente, aqueles produtos que não são vendidos, ao custo que o governo terá para poder acabar com essa crise, não é? Que é, obviamente, a redução dos impostos. Isso vai impactar, evidentemente, de uma forma direta o déficit que o governo tem nas contas públicas, bastante pesado e, portanto, terá que ser financiado. Nós vamos ter que carregar essa carga adicional. De alguma forma, isso terá de ser pago. Então, esses são os impactos imediatos e que pesam de uma forma muito significativa, como o professor aqui mencionou, nos levam a crer que aquelas estimativas de crescimento do PIB, nós precisamos lembrar que nós viemos de duas recessões muito fortes, 2015, 2016, nós caímos 3,5%, quer dizer, se nós fizermos uma composição dessas quedas, nós temos uma queda acima de 7%. 2017, graças a uma boa safra e também ao fato da liberação do FGTS e um pouco mais de confiança, nós conseguimos crescer 1%. Havia uma estimativa para esse ano, né, mais otimista, como o professor Galo está mencionando, né, de 3,5%, aí nós fomos baixando, né, aí nós estávamos falando de 2,5% e dificilmente esse número vai ser conquistado, né, dadas essas consequências. E o segundo conjunto de razões tem a ver com a incerteza que esses movimentos trazem. E me parece que estas consequências são ainda muito piores do que as primeiras. Mas aí no eleitoral que já traz incertezas também, não é verdade? Lembrando isso. O ambiente está muito conturbado. Essa incerteza se reflete diretamente no que vai acontecer no futuro do Brasil. O investimento está completamente comprometido. Ou seja, nós dependemos, para sair dessa situação, do empresário, de quem tem dinheiro, acreditar e colocar dinheiro no negócio, comprar máquinas, gerar postos de emprego. Isso, infelizmente... Agora, essa situação que nós estamos assistindo vai chegar ao bolso do consumidor de alguma maneira? Porque estamos falando, essas medidas anunciadas vão custar aos cofres públicos 10 bilhões de reais. Vai ser necessário que essa conta feche.
Hoje pela manhã, o próprio ministro da Fazenda, Eduardo Guarda, já assumiu aí que pode sim haver a necessidade de aumento de impostos. Não tem como não se... Não tem como em não... que tempo que isso pode... Qual que é o isso tempo de alguma forma terá acontecer? de ser pago. Isso terá de ser pago. Você tem aí a execução orçamentária, a receita menos despesas. Na hora que você vai e coloca mais 10 ou 9,5 bi nesta conta, de alguma forma essa conta terá de ser paga. E você vai ter que aumentar essa receita. E o aumento dessa receita terá de ser via impostos. Não há outra alternativa. E um aspecto importante, não é esta questão do investimento. Não é? Esta incerteza, ela obsta à iniciativa de investidores, das pessoas procurarem alternativas de investimento aqui no Brasil, que já diminuíram em função do aumento da taxa de juros americana, não é? Que a desvalorização do real frente ao dólar é o resultado disso. Não é? Então, o que acontece? O fato de nós termos uma crise destas proporções neste momento, não apenas afeta as condições momentâneas, mas as possibilidades já diminuídas de crescimento futuro, ou seja, inibindo os investimentos no país. Eu vou interromper um pouquinho aqui para chamar a Adriana, porque terminou agora há pouco a reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise e ela está na Prefeitura de São Paulo e traz para a gente o que foi dito lá. Quais são as conclusões da reunião, Adriana? Oi, Andresa. A principal conclusão a que esse comitê chegou é que, enquanto a paralisação dos caminhoneiros não chegar ao fim, as avaliações sobre os serviços prestados pela Prefeitura terão de ser diárias. Por enquanto, os serviços essenciais estão garantidos, pelo menos o mínimo necessário, mas o prefeito Bruno Covas disse que a situação é grave e delicada, que ainda não dá para prever até quando ficará decretado o estado de emergência na cidade, e ele também não descarta que a situação fique ainda pior. Ele disse que ainda não é o momento de se decretar um feriado municipal, mas que essa possibilidade também não está descartada. E sobre os serviços, eu começo atualizando aqui sobre a educação. Na rede municipal de ensino, o gás de cozinha e o alimento para merenda estão garantidos apenas para o dia de hoje. A Prefeitura já está conversando com o governo do estado, inclusive para, de repente, fechar uma parceria e garantir a comida dos estudantes da rede pública. Foi verificada, mas ainda não contabilizada, a ausência de alunos e também professores. Faltam profissionais da saúde e os laboratórios e as cirurgias só estão sendo feitos em caso de emergência. As cirurgias eletivas, que correspondem à metade dos procedimentos, elas estão suspensas por tempo indeterminado. Também está suspensa a coleta seletiva e o diesel para o transporte público aqui na cidade está garantido apenas até amanhã, mesmo assim com uma frota reduzida, de cerca de 70% para os horários de pico da manhã e da noite, e para o resto do período, cerca de 60% da frota vai circular. Os 3 postos de combustível que prestam serviços para a Prefeitura, eles foram reabastecidos com escolta da polícia e eles também estão sendo utilizados por viaturas da Eletropaulo e também da Comgás. Andresa. Obrigada, Adriana, por trazer aqui informações tão importantes. A Adriana trouxe aí essa situação em São Paulo. Eu vou trazer um outro dado aqui que atinge todo o país, que é da Associação Brasileira de Proteína Animal. 167 fábricas de alimentos estão sem funcionar em todo o país. Abastecimento de carne, de aves e suínos pode demorar até 2 meses para se normalizar depois que for encerrada a greve. É isso que a associação está dizendo. Quer dizer, mesmo que termine a greve, demora um tempo até a situação se normalizar, não é? É só você pensar que estava vendo um dado de ontem. Para abastecer a cidade de São Paulo, os postos de combustível, normalmente, são precisos mais ou menos 3 mil viagens. Se você conseguir 300 escoltadas, você vai atender 10% dessa demanda. Só que a frota de carros em São Paulo já está no limite, todo mundo está sem combustível, de forma geral. Por isso que falta o trabalhador na saúde, nas escolas, as pessoas não estão conseguindo chegar por falta de condução, por falta de ônibus, ou mesmo quem tem carro não está conseguindo chegar. Então, a expectativa é que mesmo que hoje diga, resolvemos tudo, vamos abastecer.
você vai ter pelo menos imediatamente, só para a questão que eu estou falando de combustível, sei lá, eu não sou técnico nisso, mas eu presumo que pelo menos uma semana para regularizar. Só que há consequências que vão trazer meses e meses para você reativar algumas áreas da economia, ou reativar algum tipo de indústria que está sentindo muito. Porque não é só questão de falta de combustível. Falta gás, Sim. não entrega alimento, né? Faltam outros tipos de recursos, outras demandas. É um dos setores aí que é capaz de causar um estrago para o país quando isso acontece. Não é um exemplo interessante é o seguinte, evidentemente que existem serviços, principalmente serviços, que se acabam tendo a possibilidade de recuperar depois, produtos que você acaba recuperando depois, particularmente bens duráveis. Mas mesmo no caso de bens duráveis, nós estamos aí há 2 semanas da Copa do Mundo. Né? E é um período em que você vende muitos aparelhos de televisão, etc. As pessoas né? compram para ver a Copa. E compram especificamente para a Copa do Mundo. Né? E hoje nós estamos assistindo um crescimento muito significativo das vendas no e-commerce de bens duráveis, particularmente televisores. O que está acontecendo? As pessoas estão já deixando de comprar essas informações do pessoal do e-commerce, porque já acreditam que não vão receber o produto. Aí vai dizer, bom, mas eles compram depois. Boa parte, ou uma parte significativa, não vai comprar. Até porque nós precisamos lembrar que nós temos, embora temos esse ano aí uma recuperação, né, nós temos aí aproximadamente 27, 28 milhões de pessoas subocupadas. Né? Nós tivemos um crescimento, se você pegar admissões menos demissões, nós temos tido um crescimento desde janeiro de 2017. Só que o patamar é bastante baixo da onde nós partimos em termos de pessoas ocupadas. Isso significa que determinadas demandas que poderiam ocorrer posteriormente não vão ocorrer. E isso acaba alimentando, evidentemente, uma perspectiva menor de crescimento do produto para esse ano. E as pessoas também costumam puxar o freio nesse sentido, não é? Professor, agora sim, vocês falaram, demora mesmo para normalizar a situação e os preços, como devem se comportar? Porque também nós estamos vendo aí as pessoas já falando dos preços, especialmente de produtos perecíveis nos supermercados, o próprio combustível, mas mesmo que acabe, não é da noite para o dia também que os valores voltam, os preços ao normal, não é, professor? O comportamento como todo é alterado. Você imagina, vamos pensar, no meu caso, se eu estava pensando em investir ou trocar de carro, coisa assim, após um evento desse, qual é o meu raciocínio? Não, pera lá, eu não sei direito o que vai acontecer. Isso me alerta que eu posso ter um grau de confusão que não estava no meu radar inicialmente. Eu não tinha uma visão mais firme das consequências e do que pode acontecer numa situação tão drástica como que nós estamos vivendo. Então, as pessoas vão adiar em todos os sentidos muitas coisas. E a gente não pode esquecer que nós estamos num país que, além da falta de investimento, além desse subemprego de faixa de 25% a 27% da população, você tem qualquer coisa de 60 milhões de pessoas com nome negativado. Que a esperança de se recuperarem começa a ser abandonada. Então, quem tem um pouco de dinheiro vai reter, quem ia fazer algum negócio vai segurar as pontas e vai acontecer esse fenômeno. Porque quem não compra televisor agora para a Copa vai parar para pensar e falar, vale quer saber? Não, eu vou ver a Copa, vou ver na casa do vizinho, sei lá, e não vou comprar agora. Agora, voltando um pouco nessa questão aí de como solucionar essa crise agora, essa questão da paralisação, porque essas medidas que são anunciadas, talvez para o curto prazo, mas pensando para frente, para o longo prazo, como que vocês entendem essa política da Petrobras de ter atrelado o valor do combustível ao mercado internacional? O que acontece é o seguinte, o petróleo é uma commodity e o preço é internacional. Há necessidade, portanto, de um ajuste do preço, tanto em função da variação do dólar quanto do barril lá fora. Tá? Isso até para que a companhia possa ter chance de se recuperar, como tem acontecido muito gradualmente. Né? Então, o que precisa é o seguinte, o ajuste não pode acontecer em cima
da Petrobras, que tem investidores, é uma empresa de capital aberto. Um dos aspectos importantes é o seguinte: a Petrobras estava estudando a possibilidade, e deve estar estudando a possibilidade ainda, de vender algumas refinarias. E criar um mercado interno para esse produto. Agindo desta forma, com a interferência do governo, eventuais investidores que poderiam ter interesse nesse mercado, obviamente vão pisar no freio. Quer dizer, não vão querer entrar no mercado em que o governo interfere no preço, joga o preço para baixo e, portanto, obsta qualquer capacidade de previsão dessas empresas em relação ao fluxo de recursos futuros. E isso, evidentemente, traz muitos problemas. Sabe, Andresa, desculpa, eu concordo com a análise do professor Cláudio, mas eu sou um pouco mais crítico em alguns pontos. Eu acho que, primeiro, nós temos uma herança, uma história toda de equívocos na administração da Petrobras. Eu não vou nem questionar muito esse tipo de coisa, que todo esse grau de corrupção. Só que nós depositamos esperança no presidente atual da Petrobras, o Pedro Parente, que realmente é um bom administrador, e ele fez a lição de casa inicial. Concordo que nós não podemos, como uma empresa de economia privada, né, entre aspas, tem ações na Bolsa, embora boa parte na mão do governo ainda, que a gente não possa interferir na empresa e os preços são dados com referência internacional. Mas tem algumas coisas que nós não podemos esquecer. Primeiro, a empresa não foi rearranjada ainda. Os funcionários da Petrobras ganham insalubridade trabalhando na Avenida Rio Branco. A estrutura da Petrobras, nós temos refinarias que não são adequadas até pelo tipo de petróleo que nós temos, que encarece, nós temos distribuição que não é adequada. Essa resposta, portanto, não é tão simples. Obviamente, eu concordo com a ideia, não podemos só repassar e deixar por conta da Petrobras essa solução. Mas também nós temos que rever, porque não podemos botar a culpa, que seja caminhoneiro, empresa de transporte, etc. Quanto que aumentou o diesel 21% num período de 3% de inflação? Como que você pode dar para um setor aumento de custos tão substancial se você não repassa isso para o frete de alguma forma? Quer dizer, essa equação passa por outros caminhos. Vamos lembrar também que muito da Petrobras não depende de preço internacional, embora eu concorde que a referência seja com preços internacionais. Então, nós temos que fazer a lição de casa na Petrobras, nós temos que rediscutir isso tudo e repensar realmente como vai repassar esse preço. É que eu queria chegar. É preciso mesmo pensar um outro caminho. Não adianta. A solução de curto prazo não vai resolver. Não, só um último detalhe, aquela questão. Nós não podemos esquecer que está dando briga com a CID, etc., que foi aumentado ano passado para resolver o problema fiscal do governo. Vamos precisar fazer uma pausinha aqui, chamar um intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama, já falamos sobre a situação da nossa economia e a previsão para os próximos meses. Com a gente, os economistas Fábio Galo, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Cláudio Felizoni de Ângelo, presidente do Conselho do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração. Continue participando aqui da nossa conversa. Eu vou ler aqui uns comentários, porque as pessoas são várias. Pouco otimismo aqui, né? O Paulo Renato Soares, ele diz: qual será o cenário nos próximos meses? Um palpite, será de ruim a péssimo, ele coloca. O Schubert, pelo Twitter: definitivamente não temos saída a não ser que é preciso criar um novo sistema político no Brasil. O Emerson Tirabassi lembra: reforma tributária seria um dos caminhos para gerar empregos, melhorar a renda e dinamizar a economia, professor. Eu gostaria de dizer o seguinte: não tem dúvida de que a questão do Estado precisa ser totalmente reestruturada, não há dúvida. Quer dizer, e a Petrobras é parte disto. Se nós olharmos, por exemplo, o déficit que vem dos estados, vamos ver que de 2005 para cá cresceu 111%. Então, não há dúvida de que isto é preciso um governo, e esse governo, infelizmente, ao longo destes últimos meses, perdeu completamente a capacidade de gerir, não é? Lamentavelmente. Não é? Começou bem, mas envolvido com uma série de questões de corrupção, perdeu efetivamente a mão, perdeu a capacidade de administrar. No que diz respeito à Petrobras, eu acredito que, de fato, foi feito ali, poderia se fazer mais claramente, que poderia ser feito mais. O governo agiu tarde
tardiamente, no meu modo de entender, de modo equivocado. No que diz respeito à questão do diesel, precisamos lembrar o seguinte, que diesel não é só usado pelo caminhoneiro. Quer dizer, existem muitos automóveis ou muitas caminhonetes de uso privado que funcionam com diesel. Não é? Então, reduzir o preço desta maneira, de uma forma rápida, de uma forma para solucionar esse problema, criou um benefício para estes proprietários desses veículos e de outras atividades que não exatamente os caminhoneiros, e cria uma situação de incerteza muito grande em relação a esse futuro próximo. Tem mais comentários aqui, Helena Nakano, via Twitter. O grande problema é que o povo não tem conhecimento de que o dinheiro do governo é exclusivo e totalmente financiado por ele mesmo, ela coloca, professora. Agora eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, porque tem vários outros fatores influenciando a nossa economia, motivos de preocupação. A alta do dólar é uma outra questão também e que já chegou no bolso diretamente do consumidor no dia a dia, não, professor? Chegou, e eu quero construir a partir da própria pergunta anterior, se me permite, claro. Andresa. Eu sou otimista por natureza, eu falo sempre, eu tenho expectativa positiva. Mas esse momento está difícil. E está difícil por quê? Porque os problemas, normalmente... deixa eu até inverter o raciocínio. Quando você tem resolução de problemas, como economia, complexidade que é lidar com o campo econômico, social, etc., você normalmente faz essa subida de escada, lentinho, degrau a degrau, conquistando uma coisa por dia. Só que a descida é de elevador. E nós estamos vivendo isso agora. A chance que tínhamos de resolver um pouco a questão começou a se deteriorar rapidamente. Aí, respondendo essa última questão que você coloca, o que está acontecendo no cenário internacional, com o próprio crescimento norte-americano e saindo para uma taxa de juros que nós passamos 7 anos com 0,25, ou seja, a taxa real de juros no mercado americano negativa, para 1,75 agora, atrai todo o dinheiro do mundo para os Estados Unidos. O que acontece? Uma questão de commodity, tal como o petróleo, a moeda também é uma commodity nesse sentido, fica mais caro nos mercados que são escassos, e particularmente Brasil e Argentina e outros países que são mais frágeis com relação a isso. Então, nós tivemos uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar muito substancial. 6% em abril e já estava em 8%, acho que sexta-feira, 8 e alguma coisa, eu não lembro direito o número, mas é muito difícil. E isso vai trazer consequências para todo mundo nesses próximos meses. Agora, por outro lado, as empresas nacionais ganham aí em competitividade? Se é que podemos dar alguma notícia boa nesse sentido? O que acontece é o seguinte, quer dizer, essa subida da taxa de juros no mercado americano faz com que os aplicadores busquem levar esse dinheiro para lá, que é muito mais seguro, principalmente num ambiente tumultuado como esse que nós vivemos. A desvalorização do real traz um benefício, tem um benefício para o setor exportador. Mas é bom lembrar o seguinte, nós estamos precisando alavancar o crescimento do produto. Para alavancar o crescimento do produto, nós precisamos de investimentos. Não é? E a desvalorização do real frente ao dólar traz dificuldades para a importação de insumos, para a importação de equipamentos. Não é? Esse é o outro lado, né? É o lado negativo deste movimento da subida da taxa de juros americana. Favorece, sem dúvida, o setor exportador. E tem um problema mais complicado. Favorece a exportação, mas no momento que nós estamos entrando numa guerra comercial no mundo. Exatamente. O que o Trump está fazendo. E essa semana deu uma amenizada no discurso contra a China, retirou algumas alíquotas ali, tentou segurar e estão tentando conversar, porque é ruim para todo mundo. Todo mundo vai perder com essa questão que está acontecendo na guerra comercial mundial. Uma outra questão ainda, que os brasileiros também esperam algum sinal positivo nesse sentido, que é o emprego. Tem muito a ver aí com essa sua comparação, que a recuperação vai ali lenta, passo a passo, e a queda, né? Sim, infelizmente, de elevador. Sim. Eu me lembro bem em conversa com vocês, com especialistas no ano passado, vocês diziam, não, a partir do ano que vem, acho que primeiro semestre já dá para dar alguma notícia boa nesse sentido, da retomada do emprego, e agora... É por conta do fato de que nós vimos de um período, né, 2 períodos de recessão muito profundo, né, 3,5 e 3,5, dá mais de 7, capitalizado isso. Portanto, é mais fácil você recuperar quando você está
lá embaixo. Segundo, você teve uma boa safra, né, 2017, você teve a liberação do FGTS, você tinha um ambiente de confiança, sem dúvida, melhor com o Temer do que você tinha antes, né, em função da equipe econômica, etc. Mas, gradativamente, essas coisas foram se perdendo, né, em função das condições que foram se apresentando. E hoje nós temos, vamos dizer assim, uma expectativa de crescimento do produto muito menor. Nós estamos falando de 2,5%, passou para 2,3%, e eu concordo, é muito difícil nós chegarmos a 2,3%. É isso sem contabilizar essa situação agora, né? E lembrar que o emprego vem atrás, não vem na frente. O emprego vem atrás. Então, e nós estamos aí com 27 milhões, mais ou menos, de pessoas subocupadas. Que é o primeiro a ser prejudicado e o último aí a se recuperar. A se recuperar, exatamente. Tem um minutinho final, então, para o que dizer para o consumidor nesse momento de tantas incertezas? Como é que ele deve se comportar? Primeiro, tem que respirar fundo, foi o que eu acabei de fazer. Não adianta fazer o que está sendo praticado, por exemplo, que a gente viu esse final de semana nos principais jornais, etc. As pessoas estocando coisas. Nem perdendo a paciência, porque eu cheguei a ver briga em posto de gasolina, furando fila, porque começa as pessoas a exaltarem os ânimos. Sim, mas briga em supermercado, né? Senhoras brigando por um produto, coisa desse tipo. A gente viu de tudo. Roubo de gasolina, carro parado, os caras roubam a gasolina, furam um tanque para roubar combustível, etc. Mas, de forma geral, a primeira expectativa é, nós temos que ter um pouco de calma, senão nós vamos praticar o abraço dos afogados, que é a pior coisa do mundo. Todo mundo começar a brigar, aí vai ser derrocado do mercado. E pensar com mais calma, fazer investimentos um pouco mais seguros, etc., mas acreditar. Infelizmente, nós temos que falar isso. Não perder a esperança, senão... Eu queria dizer o seguinte, a questão de algum tempo atrás se dizia o seguinte, que a política estava se descolando da economia e que, em que pesasse a política estar numa situação muito ruim, nós estamos continuando crescendo, etc. E que, já estava para se dictar. A verdade é a seguinte, isso não é possível, tá? Porque a economia se subordina à política e está demonstrado. Então, eu acho que essa questão de calma é absolutamente essencial e olhar esse quadro político e ver quais são as escolhas que nós vamos fazer. Isto é que vai dar o desenho futuro nosso e dos nossos filhos. Afinal, é a única oportunidade de mudança. Nós ainda temos esse direito ao voto, exatamente, né, professor? Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a gente fica por aqui. Amanhã nós voltamos com o Panorama e vamos falar sobre o direito da mulher de tomar as suas próprias decisões. Uma ótima tarde para você. Até lá.